E hoje, considerando que estamos no mês da mulher, o nosso tema vai ser assédio e violência no ambiente de trabalho. A Michelle já deu algumas palestras e treinamentos sobre o assunto e pode nos trazer aí uns insights aí, Mari. Bom, é um tema que é delicado, né? A gente está falando aqui, fala-se tanto de violência e mulheres, né? Hoje a gente sofre violência de várias formas. Mas, falando um pouquinho para vocês aí a respeito da lei, a lei não é uma obrigação nova, né? Falar sobre isso. É a obrigação do empregador cuidar de um ambiente de trabalho saudável. Mas a gente teve uma lei em 2022 que trouxe isso como obrigação para empresas que possuem CIPA, trouxe lá, estabeleceu aí um treinamento anual, renovação e a fala constante sobre isso. Mas se a gente for um pouquinho mais além, qual é o intuito disso? É o intuito de ter uma sociedade melhor, uma sociedade de um ambiente de trabalho onde a gente não tenha esse tipo de tratativas. Algo que eu tenho abordado bastante nas empresas, geralmente eu compartilho muito com líderes, porque são eles que canalizam isso, eles que ficam ali na direção das suas equipes, é levá-los a pensar que hoje a gente tem grandes formações e ajuntamentos de pessoas, né? Temos nas escolas, nas universidades e nas empresas. E quando a gente pensa, hoje grande parte do horário de trabalho de um trabalhador, do horário da vida de um trabalhador é dentro da empresa. A maior parte do dia. A maior parte. 8 horas de trabalho, ele leva umas 2 horas para ir e voltar, já deram 10 horas, 8 dormindo. Enfim, se a gente for fazendo essa conta de pequenas coisas, de fato, com a nossa família, a gente fica aí 2 horas por dia. Se ficar. Então, a gente passa muito tempo na empresa. É o ambiente que a gente mais fica. Seja ele remoto, ou seja ele, né? Hoje a gente fala de ambientes nômades, né? Do nômade digital, mas são ambientes de trabalho. A gente está ali sendo cobrado, trabalhando, tendo que fazer entregas. E quando a gente vê e fala disso no mês da mulher, a gente vê que ainda temos números alarmantes, né, de violências acontecendo no ambiente de trabalho. Se a gente olhar os dados do nosso Ministério Público aqui em Santa Catarina, até o início de 2024, agora, a gente já somava 8.200 casos de denúncia que chegaram ao Ministério Público do Trabalho. Então, é um número expressivo, grande, né, dentro de um estado. A gente teve uma crescente de 70% no aumento de denúncias de 2022 para 2023. Muito grande. Né, que chegaram ao Supremo do Trabalho, né, o TST. Então, assim, é muita coisa de violência. E o que está fazendo? Ou nós estamos falando mais sobre o assunto, ou as pessoas estão tomando mais consciência que estão sendo violentadas. Mas o que é violência nesse ambiente? Quando a gente fala de mulheres, é você ser pejorativo, é você falar... É uma linha muito tênue, né, Michelle? Porque é muito de sentimento, né? Quando eu dei as minhas palestras, ano passado eu dei bastante palestra também sobre isso, falando... É muito o sentimento de cada uma. Porque o que pra mim é desrespeitoso, pra ti pode não ser. Exatamente. Pode passar despercebido. Então, assim, o grande desafio das empresas, e que a gente já falou isso em palestra que a gente deu juntas. Ano passado, né, lá no Concar. O grande desafio das empresas é criar mecanismos para coibir isso quando a própria legislação, a própria doutrina não especifica o que é. Exato. A gente criou, né, a gente que trabalha com isso, criou tópicos, digamos assim, que a gente sugere que sejam, que é o óbvio. Ali, né? Que tu ias falar no tom pejorativo. É o óbvio. É o óbvio. Encostar numa mulher se ela não quiser. Aqui nem vamos falar de sexual, porque o sexual é muito mais óbvio, né? Estamos falando de moral. O gritar com uma mulher, e aí a gente está usando mulher, mas não quer dizer que não aconteça com outras pessoas, com homens, porque a gente tá falando aqui do mês da mulher. Mas quando a gente fala isso que é de sentimento, eu também levo isso para eles. Falo, olha, é muito do sentir. Quando que eu sei que você sente de um jeito e eu de outro? Quando a gente se conhece.
Então, o que é importante? Estabelecer relação. O líder ou a empresa tem que observar. Até lembra na palestra que a gente deu lá no Concara no passado? Que um líder, um CEO nos perguntou que tinha um diretor dele que tinha o costume de dar beijos no rosto das mulheres. Até que um belo dia ele percebeu, entrando atrás desse diretor, que uma das colaboradoras se encolheu e se sentiu constrangida, mas não disse que não. Ele perguntou para nós se aquilo era assédio. O sentimento dela foi, de que ela foi assediada. Ele fez e queria assediá-la? Não, talvez porque era um costume que ele tinha. Mas ainda assim a empresa tinha a obrigação de criar um regramento. Então a resposta até na hora foi a Mari que deu para ele. Falou, olha, cria um regramento que esse tipo de comportamento não pode, ou que não vai ser permitido, ou peça para que ele pergunte para as pessoas, eu posso te dar um beijo? Sim. E aí ele vai perceber no olhar da pessoa se o sim foi sim ou pode. Sim. Tem diferença. Então, é relacionamento, né, Mari? Outra sugestão que a gente deu, e inclusive eu fiz numa empresa assessorada lá do escritório, foi passar uma caixinha anônima para que os próprios funcionários dissessem o que eles e elas, né? O que elas entendem por assédio moral. Em que situação você se sente desrespeitada? Então, a partir dali, a gente pôde criar uma política específica para aquela empresa. Porque foram os próprios funcionários que disseram o que eles sentiam. E aí surge outro desafio, né? Porque quando a gente vai criar uma política dessa, o objetivo é só estabelecer respeito e boa convivência. E boa convivência. Mas como é uma linha muito tênue, né? Se ela cair um pouquinho pra cá, tu vai criar robôs. E ninguém quer isso. Ninguém quer pessoas que trabalhem com medo, que não possam fazer nada. Que não queiram ter relacionamento, que não queiram conversar com o colega. Não é isso que a gente quer. Porque, como tu falou no início, as pessoas ficam muito mais tempo no ambiente de trabalho. Então, por isso que essas políticas e esses treinamentos, eles têm que ser muito, muito voltados para aquela determinada empresa e sempre deixando muito claro, mais assim, algo assim para entrar na mente das pessoas, que tu tem que tomar esse cuidado, que tu tem que estar sempre revendo a tua postura e o que tu faz, do que efetivamente criar uma lei, nessa empresa não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não é esse o objetivo, né? Esses dias eu tive uma situação num cliente, que até me questionou, que tinham colaboradores que se envolviam, né, entre os times. E algumas empresas estabelecem isso como regra de que não pode haver envolvimento entre os colaboradores. E aí chegou no momento que eles encerraram essa relação. E no momento que uma dessas duas pessoas foi desligada, e eles tinham um nível hierárquico, essa outra pessoa foi para a rede social expor coisas da vida e para o e-mail da empresa e virou um assédio. Porém, essa pessoa se relacionou, então como que a gente... Olha o perigo das empresas. Então, não estou dizendo que não pode ter relacionamento, mas estou dizendo que a empresa precisa entender e precisa trazer ali, ou conversar, ou falar sobre o tema. Uma coisa bem importante também é que cada pessoa é fruto do meio que vive. A cultura de uma empresa é feita das pessoas que lá estão. Então, quando a gente vê essas empresas falando, o meu manifesto cultural, quem que vai se adequar ao meu manifesto cultural? Quem tem cultura parecida com a minha ou quem quer viver na cultura que eu estou criando. Mas a minha cultura é fruto do meio que eu vivo. Não é à toa que dizem que nós somos o fruto das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Vem daí, vem desse meio que a gente vive. Então, se essa pessoa, no ambiente pessoal dela, teve violência doméstica, teve violência moral de alguma forma, o pai, de repente, era exaustivo, gritava, tinha esse tipo de comportamento, ela tem uma vida totalmente diferente. Uma coisa mínima para ela vira uma coisa grandiosa. Ou ela pode ser a pessoa que violenta, porque é natural para ela que aquilo aconteça. Esse é o meio que ela vive.
Quando a gente olha para as nossas crianças, né, e quem está ouvindo a gente aqui, vendo a gente aqui, e for mãe, observe. A criança que vive num meio de violência, ela é violenta por natureza. Porque é natural para ela, aquela criança só repete, ela não pensa a respeito. E nós adultos achamos que às vezes pensamos, mas o nosso inconsciente reage também. Então, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, estar ali, criar um regramento, ouvir os colaboradores, ouvir, dar fala para que eles falem como se sentem, como que eles se sentem assediados, como que eles se sentem violentados, como que eles se sentem, que tipo de gatilho desperta neles. A gente tem 2 viés aqui, né? O de ouvir e o de desenvolver autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente sabe aonde que estão os nossos gatilhos ali e a gente vai conseguir falar. Eu acho que, assim, pra gente finalizar esse episódio, o que precisa ficar claro para as empresas é que não estamos falando de uma ciência exata, não existe uma receita de bolo. Não. Muitas pessoas que já vieram falar comigo querem as respostas, o que eu faço. Ou querem o pronto. Tipo assim, não é vem aqui e faz. Não dá. Não é um modelo que tu compras pronto e replica. Não. É criar, é analisar, é observar as necessidades, o teu público. Se estamos numa empresa que tem pessoas um pouco mais velhas, se é uma empresa com pessoas um pouco mais novas, se tem uma mistura de pessoas, o que é aquela empresa? O que aquela empresa precisa? Exato. Então, assim, para cada uma é uma regra. Mas a questão é que temos que falar sobre isso, seja de forma um pouco mais profissional ou não, mas isso tem que estar na mente das pessoas, a necessidade de respeitar, de observar, de analisar, porque não pode continuar isso crescendo desse jeito, né? Exatamente. E assim, hoje existe um regramento que obriga algumas empresas a fazerem. Mas não olhe para o regramento. Pense, como a Mari falou, não existe receita de bolo, cada um faz da sua forma. A gente precisa entender a identidade de cada um. Mas uma coisa bem importante, não tire isso do teu radar. Porque com certeza você devolve aí para a sociedade seres humanos muito melhores e as pessoas são muito mais produtivas quando elas são muito mais felizes no ambiente que elas vivem. Muito bem. Obrigada. Obrigada também, gente.